Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso programa Dicas do Paulo. Este programa é uma oportunidade de receber dicas rápidas sobre o uso dos mapas conceituais com o professor Dr. Paulo Corrêa, diretamente da IASH USP, para o nosso podcast. Se você não sabe quem é o professor Paulo, corre lá no nosso primeiro episódio para conhecer toda a nossa equipe. Iniciando mais um programa Dicas do Paulo, hoje o professor vai trazer 3 dicas para a gente. Professor, por que é importante incluir erros nos mapas conceituais e como fazer esse processo? Olá, Bruno, obrigado por me receber aqui no Dicas do Paulo. Queria também agradecer a audiência dos nossos ouvintes do podcast Conceituados. E essa é realmente uma pergunta muito interessante, né? Colocar erros no mapa conceitual parece até um contrassenso, né? Uma vez que eu quero representar o conhecimento que eu tenho da forma mais correta possível. Mas a inclusão de erros no mapa pode ajudar a gente a criar tarefas para avaliar a aprendizagem dos nossos alunos de uma forma bastante simples e rápida. A ideia, né, é fazer um mapa conceitual sobre o tema da aula ou o tema da sequência didática, a partir dos conhecimentos que o professor discutiu com os seus alunos, e depois disso o professor intencionalmente adiciona alguns erros no mapa conceitual em posições estratégicas, né? Ao redor, vamos dizer assim, de conceitos que são mais relevantes. E quando ele faz isso, ele pode entregar este mapa com erros para os seus alunos e solicitar aos alunos que identifiquem aonde estão os erros, ou seja, quais proposições, quais relações conceituais estão erradas. E aí a gente cria uma atividade para avaliação diagnóstica dos alunos, né, do que eles conhecem, por exemplo, sobre um tema, que pode ser aplicado em poucos minutos. E a correção também ela é bastante acelerada porque existe um padrão esperado de respostas, né? O pressuposto que está por trás dessa estratégia é que os alunos que compreenderam os temas discutidos serão mais capazes de encontrar e identificar os erros. Aqueles que possuem dúvidas ou que não compreenderam toda a matéria, eles vão ser piores na identificação dos erros. Ah, que interessante. Então, esses erros eles partem de uma forma estratégica para estar verificando o entendimento dos alunos a partir daquele mapa. Muito bom. Professor Paulo, uma outra questão levantada nessa rodada do Dicas é sobre a plataforma Cero. Qual seria a finalidade dela e como ela está relacionada nesse processo de construção dos mapas conceituais? Legal, Bruno. A plataforma Cero, ela é desenvolvida por uma empresa nos Estados Unidos chamada Peridian, e o nosso grupo de pesquisa mantém uma colaboração estreita com o Brian Moon, que é o dono dessa empresa, e o objetivo da plataforma Cero é, vamos dizer assim, complementar aquilo que o CIMAP Tools já faz, né? Então, para eu explicar a plataforma Cero, talvez seja mais fácil começar lembrando a todos que estão acompanhando o nosso podcast que o CIMAP Tools ele é um programa dedicado à elaboração de mapas. Então, ele é uma ferramenta que foi feita e desenvolvida para tornar a elaboração de mapas conceituais uma tarefa bastante simples e rápida, na medida em que isso é possível, é claro. A plataforma Cero, ela já tem como objetivo, melhor dizendo, criar tarefas para avaliação de aprendizagem. Então, a ideia é que o professor, por exemplo, ele crie mapas conceituais dentro da plataforma Cero e a partir deste mapa, que a gente chama de mapa mestre ou mapa principal, o professor pode incluir atividades para avaliar os alunos. Por exemplo, ele pode pedir para os alunos preencherem as relações conceituais de determinadas proposições. A gente pode imaginar que o aluno também tenha que inserir alguns conceitos no mapa que não estão presentes ainda. E a gente pode também, entre outras opções, incluir erros no mapa conceitual do professor, de forma que o aluno tenha que localizar esses erros no mapa. A vantagem da plataforma Cero é que, como ela é planejada para facilitar o processo de avaliação da aprendizagem, tudo isso ganha uma escala e uma rapidez que é muito atraente
para os professores que têm grandes turmas ou que têm que processar uma enorme quantidade de tarefas avaliativas por conta de dar aula para muitos alunos. Então, a ideia é que a gente tem já, né, ainda que esteja em fase final de desenvolvimento, uma plataforma dedicada à criação de atividades avaliativas baseadas no mapa do professor. Então, eu acho que assim, essa é uma primeira, né, mensagem que a gente compartilha aqui no nosso podcast, né, talvez aguçando a curiosidade da nossa audiência para explorar não só o CIMAP Tools, mas também buscar conhecer essas funcionalidades da plataforma Cero. Ah, muito interessante. Então, essa plataforma ela entra como uma forma de complementar os mapas já realizados no MapTools. Muito interessante a utilização dela nesses pontos que o senhor mencionou. Mas, professor, como é possível, ao desenvolver os mapas, realizar a articulação dos modelos de conhecimento utilizando vários mapas conceituais? Hoje as perguntas estão demais, né? Os modelos de conhecimento, eles são uma forma da gente expandir a possibilidade de organizar uma grande quantidade de informação sem ter que criar um mapa gigante, que são aqueles mapões que a gente começa a criar quando inicia, né, faz os primeiros mapas conceituais, se esquecendo de que é possível organizar os mapas de acordo com perguntas focais. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, com um tema único, né, vamos supor aqui, por exemplo, futebol, e aí eu posso, ao invés de criar um grande mapão sobre futebol, eu posso criar um mapa específico para falar das regras, um outro mapa específico para falar dos grandes times do Brasil, eu posso criar ainda um terceiro mapa para descrever os campeonatos e assim por diante. Posso ter mapas para descrever jogadores específicos. Então, o que acaba acontecendo é que eu crio, né, com essa possibilidade de fazer hiperlinks entre os mapas conceituais, eu crio uma grande arquitetura para organizar o conhecimento que eu tenho sobre um determinado tema. Porque o que os mapeadores geralmente não percebem de cara é que os temas eles dão margem para a gente criar uma infinidade de mapas conceituais. E o caminho normal é a gente pôr tudo isso junto num grande mapão gigante, que fica muito difícil depois de ser útil, né, de ser utilizado por pessoas que se interessam por aquilo que a gente representou. Então, os modelos de conhecimento, eles acabam sendo uma forma mais sofisticada de eu organizar uma grande quantidade de informação em pequenos mapas. Então, eu consigo planejar essa arquitetura e representar de uma forma muito mais clara todo o conhecimento que eu tenho sobre um determinado tema. Só para a gente terminar, aqui vale a pena mencionar o seguinte, né? Como essa pergunta do modelo de conhecimento se refere à elaboração de mapas conceituais ou de como eu posso criar vários mapas conceituais e hiperlinká-los, aqui de novo eu estou falando do programa CIMAP Tools. O que é diferente quando eu penso, por exemplo, de uma forma ágil de fazer avaliação da aprendizagem. Aí, nesse caso, eu estaria falando da plataforma Cero. Muito bacana, essa dica serviu para fechar o programa de hoje com chave de ouro. Então, foi possível discutir nas dicas do Paulo de hoje os erros nos mapas conceituais, a plataforma Cero e também como articular modelos de conhecimento utilizando vários mapas. Hoje eu só queria agradecer mais uma vez pela participação do Paulo nesse mais um episódio do Dicas. Muito obrigado pelas dicas de hoje. Agora só vamos praticar fazendo mapas conceituais. Nos vemos de novo no próximo Dicas do Paulo. Obrigado. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido nas nossas outras redes sociais, como o nosso canal do YouTube, Mapas Conceituais, e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá!